Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa última live dessa semana. Meu nome é Fernanda Zanetti. Atualmente eu trabalho como coordenadora de promoção da saúde do SESI Minas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus e aí o nosso tema de hoje vai ser prevenção e saúde. Para a gente começar essa nossa conversa, é importante a gente relembrar um pouquinho de qual é a definição de saúde. Porque muitas vezes a gente se engana ao achar que saúde é só ausência de doença. Então, se eu estou contaminado pelo Covid, eu não tenho saúde, ou se eu tenho alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes, eu não tenho saúde. E não é isso. Pela definição da Organização Mundial da Saúde, saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, com essa visão, a gente começa a ter uma visão ampla de saúde. A gente sai da lógica, saúde-doença, a presença ou não de doença, e vamos pensar na saúde mais ampliada, em relação à nossa saúde física, se eu estou com algum sintoma ou não tenho algum sintoma, se eu tenho alguma doença ou não tenho, a nossa saúde mental, como que está a minha saúde mental, minha ansiedade, estresse, como que eu tenho me percebido aí no mundo, como que eu me relaciono, e também a social, que quando a gente vai falar de social, a gente vai falar do impacto que a gente tem na sociedade que nós vivemos e a própria sociedade tem sobre nós, como nós nos relacionamos com as pessoas do entorno, com o meu amigo de trabalho, com o meu vizinho, com o meu familiar, E a Covid-19, ela traz muito isso, esse impacto na saúde geral. Então a gente tem aí, e vocês podem e estão vivendo muito provavelmente, como a maior parte do mundo, todos os impactos em saúde que a Covid tem trazido. Ela tem impactado na saúde física, na saúde emocional e na saúde social. E é um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Um outro ponto importante, como eu disse para vocês, atualmente eu coordeno a área de promoção da saúde, e o que essa área ela vai trabalhar e o que esse conceito de promoção da saúde vai trabalhar? A gente trabalha muito fortemente com a manutenção da saúde, Não só na ausência da doença, mas a gente vai trabalhar para ajudar as pessoas e a nós mesmos a termos um relacionamento melhor com a nossa saúde e com o nosso modo de vida. Por isso, ao longo dessa fala, e ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai conversar muito sobre como que nós podemos pensar diferente, como que a gente pode ter comportamentos que promovam mais ou menos saúde. Porque a saúde ela vai ser sempre uma linha contínua. Nós vivemos com saúde. E, ao mesmo tempo, a gente vai aí, ao longo da nossa vida, tendo menos ou mais saúde. Às vezes eu estou muito bem fisicamente, mas tenho problemas com relacionamento, por exemplo, então eu preciso ter uma atenção melhor nos meus relacionamentos. Às vezes eu estou com a minha saúde mental impactada, às vezes eu estou muito ansiosa, eu estou nervosa, eu estou angustiada, então eu preciso ter uma atenção um pouco melhor, tá bom? Então aí ao longo da nossa fala, hoje o ponto central da nossa conversa vai ser a Covid-19, mas não vamos nos atentar só a ela, porque afinal de contas a gente tem uma vida, Então aí a nossa vida vai continuar e a gente tem muitas coisas que precisam nos ficar atentos para que a gente tenha a nossa saúde aí da melhor forma possível, tá bom? Então falando um pouquinho da Covid-19, lembrando que é uma doença nova, Essa doença aí que há pouco mais de 3 meses nós conhecemos o vírus, nós ficamos sabendo como que ele se transmite, Enfim. Então, a Covid-19 é o quê? Ela é basicamente uma doença respiratória. Ela vem da família dos coronavírus, O vírus é o SARS-CoV-02, que é o vírus responsável por transmitir a doença, que é a Covid-19. Então, o vírus ele foi descoberto, como vocês devem lembrar, no dia 31 de dezembro de 2019, por cientistas chineses, a partir do momento em que foi identificado um surto de doenças respiratórias na região de Wuhan e que não sabia detectar o que estava acontecendo. Então, desde que o vírus foi detectado, se tem feito vários estudos e aí no mundo todo se tem avançado em relação a como identificar formas de transmissão, formas de contágio, formas de tratamento. Então, a gente tem vários estudos nesse sentido. Então, o que é a Covid-19? A Covid-19, portanto, é uma doença respiratória
transmitida, né, causada pelo vírus SARS-CoV-02, que foi identificada na China, mas que já se espalhou pelo mundo todo. Esse vírus faz parte, né, da família dos coronavírus, que não é novidade para a gente já tem desde da década de 60 esse vírus mapeado no mundo. O que tem de diferente então? Você pode perguntar assim, Fernanda, então por que está toda essa conversa, né, toda essa preocupação em relação a esse vírus? O que tem de diferente nesse vírus é porque ele é novo. E como ele é novo, o mundo inteiro não está imune a ele, né? A gente não conhece ainda muita coisa sobre os vírus. Vocês devem assistir vários jornais, telejornais, notícias, que cada dia uma coisa muda. Por quê? Porque a gente está aprendendo com o vírus e como que ele tem se manifestado aí ao longo da população, tá? Então, o vírus é novo, mas as doenças causadas pela família dos coronavírus a gente já conhece há mais tempo. Então, repetindo, como eu disse, o vírus é um vírus de transmissão respiratória, portanto, ele vai se transmitir pela fala, né, pelas gotículas, secreções, né, secreção nasal, nasofaringe. Por isso que a gente fala tanto das questões de tentar se manter o isolamento. Porque quando eu estou conversando com a pessoa, pequenas gotículas de saliva são expelidas, né, pela minha fala, e se eu estiver contaminado, eu posso contaminar a pessoa que está próxima a mim. Então, as principais formas aí de transmissão do vírus está relacionado às gotículas, né, que são expelidas aí pelo nosso corpo. Um ponto importante é o quê? Essas gotículas, né, contaminadas com o vírus, para contaminar, ela tem que entrar em contato com as mucosas de uma pessoa sadia. Então, dito isso, você pode me perguntar assim, mas então por que se tem uma preocupação tão grande também com superfície? Né, a gente fala-se muito da transmissão respiratória, de manter o distanciamento, mas também fala-se muito da questão de superfícies. Porque esse vírus foi identificado que ele tem uma característica que é de permanecer durante um tempo razoável em superfícies. Lá na nossa página da internet, se vocês também tiverem interesse, vocês vão ver lá o tempo estimado que eles ficam em algumas superfícies, mas eles ficam em superfícies, pode variar de algumas horas, minutos, a alguns dias. E aí, lógico, que vai depender da temperatura, da umidade, isso tudo vai variar na existência do vírus na superfície. Mas, de uma forma geral, ele é um vírus que permanece um tempo razoável nas superfícies. Por isso, a importância de nós mantermos essa superfície higienizada. Para tentar exemplificar o que eu estou falando, eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu estou aqui conversando com vocês. Próximo a mim, vocês não estão vendo ninguém. Por quê? Se eu tivesse uma pessoa aqui ao meu lado ou aqui à minha frente, com menos de 1 metro de distância, provavelmente a minha fala, se eu estivesse contaminada, eu estaria contaminando essa pessoa, né? Por causa dessas gotículas que a gente conversou. Um outro ponto é, durante o momento em que eu estou falando com vocês, essas mesmas gotículas estão se depositando nessa mesa, nesse papel que eu estou aqui na minha frente. Então, se eu estiver contaminada, uma outra pessoa que depois se sentar aqui onde eu estou, sem higienizar esse espaço, a chance dela se contaminar vai ser grande. Mas vai ser grande por quê? Porque ela vai encostar na mesa? Né? Não, porque, vamos lembrar, é um vírus respiratório, ele não vai penetrar, né, na nossa derme, na nossa mão. O que acontece é o quê? Muitas vezes eu encosto na mesa e levo a mão até o rosto. Então, o contato, para que haja o contato, eu preciso trazer a mão até ou a boca, ou coçar o nariz, ou coçar o olho. E aí eu vou fazer um desafio aí para vocês que estão nos assistindo, né, que estão conversando conosco. Ao longo dessa nossa live, vai me contando aí quantas vezes você vai levar a sua mão até o rosto. Ou que você vai pegar, às vezes é comum as pessoas pegarem, né, uma caneta enquanto está anotando, coloca a caneta na boca para pensar. Então, quantas vezes você vai fazer isso? Tenta observar. E olha que a gente vai falar, como eu pedi para vocês para observarem, vocês provavelmente vão ter uma atenção maior a isso. Então, toda vez que tentar levar, às vezes vocês vão tentar dar uma controlada. Mas a questão da transmissão é porque nós levamos as mãos ao rosto, né? Como eu disse, para coçar uma coisa que eu peguei e levo até a boca com muita frequência. Então, a contaminação acontece quando eu encosto em uma superfície contaminada e levo, né, a mão à boca, ao nariz ou ao olho para coçar, enfim, tá bom? Então, por isso que a gente vai observar e se tem dito tanto em relação à higienização de superfície.
Por quê? Higienizando a superfície, a partir do momento em que eu saí daqui, isso aqui foi limpo, pronto, o vírus foi desativado, né, pelo processo de limpeza, a próxima pessoa que assentar não corre o risco de se infectar, tá bom? A gente recebeu aqui um pouquinho de algumas perguntas que eu vou passar com vocês, mas também vocês podem deixar aí na nossa conversa algumas perguntas que a gente vai anotando aqui e vamos compartilhar com vocês, tá bom? A primeira pergunta aqui que a gente recebeu é: quais são os principais sintomas que ajudam a diferenciar a Covid-19 de uma gripe ou de um resfriado? Relembrando o que eu disse, a gente não pode esquecer que a Covid-19 é uma doença respiratória, portanto, ela apresenta características de doenças respiratórias. Principalmente com a gripe, ela tem alguns sintomas muito próximos. Então, vamos lembrar, quais são os principais sintomas da Covid-19? Quem aí falou tosse? Ok, isso mesmo, é uma tosse, normalmente uma tosse seca, então é aquela tosse que não produz secreção, né? Então vai ser uma tosse que você vai ficar ali tossindo, mas não vai produzir secreção. Febre também é muito comum, né? A febre aí acima de 37,8 já é considerada aí uma febre que a gente vai acompanhar. E a falta de ar. Aí você pode falar assim: ah, Fernanda, mas febre e tosse, isso é comum, né? A gente tem isso a todo momento. Então, como que eu preciso ficar atento e identificar se é ou não uma Covid-19? A principal característica da Covid-19 é a falta de ar. Então, se você apresentou febre, tosse, mas não apresentou falta de ar, é possível que isso seja também uma gripe, né? Uma gripe comum. Se você apresentou falta de ar, aí já precisa ficar um pouco mais atento e já precisa, né, fazer a busca aí do serviço de saúde, porque a chance de ser Covid-19 é maior. E aí você vai me perguntar, e o resfriado? No resfriado, a gente já não tem esses sintomas tão claros. No resfriado, a gente vai ter mais espirro, né, mais coriza. Isso é mais comum no resfriado do que na Covid. Então, o resumo é: os principais sintomas da Covid-19 é febre, acima de 37,8, tosse seca e a presença de dificuldade respiratória. Então, teve dificuldade para respirar é um indicativo importante da presença de Covid-19, tá bom? Uma outra pergunta que a gente recebeu foi: as pessoas falam muito em grupo de risco. Quem que faz parte desse grupo de risco? Então, quem que já ouviu falar de grupo de risco? Às vezes a gente fica falando, não, o grupo de risco principalmente tem que ficar em casa, evitar contato com o grupo de risco. Mas o que é o grupo de risco? Quem são essas pessoas? O porquê que a gente tem dito tanto sobre eles? O grupo de risco ele é composto por pessoas um grupo de risco ou pessoas vulneráveis, tá? São aquelas pessoas que têm idade acima de 60 anos, ou aquelas pessoas que têm alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, uma doença renal crônica, uma doença respiratória crônica, ou que por algum motivo estão com a imunidade baixa, por exemplo, pessoas em tratamento de câncer, pessoas que foram recentemente transplantadas. E por que a gente considera essas pessoas como pessoas de grupo de risco, ou pessoas vulneráveis? Porque o que tem se observado aí ao longo da história da doença, né, e os estudos que têm sido publicados, é que essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver a fase grave da doença. E aí eu trouxe aqui alguns números só para a gente lembrar, que é o quê? A China fez um estudo que ela demonstrou que a taxa de letalidade vai variar muito em função da idade. E quando a gente fala de letalidade, a gente está falando de quê? Letalidade vai ser aquelas pessoas que estão doentes, né? Das pessoas que estão doentes, quantas vão a óbito? Então a gente tem aí essa taxa, que é a taxa, né, de letalidade. Então a taxa de letalidade para uma criança, por exemplo, com Covid-19, é próximo a 0. A gente tem um outro caso onde jovens e crianças têm ido a óbito, mas essa taxa é muito pequena, ela é próxima a 0. Quando a gente vai pensar numa população acima de 80 anos, essa taxa já vai para 15%, então é uma taxa muito alta. Então isso significa o quê? A cada 100 crianças que certamente estão com Covid-19,
possivelmente, né, um número menor do que 1 ou poucas delas vão a óbito. Então, a taxa de letalidade é pequena, o que vai mudar em relação às pessoas, por exemplo, acima de 80 anos. Das 100 pessoas acima de 80 anos, né, é esperado ou muito provavelmente 15 dessas pessoas irão a óbito por causa da Covid-19. Por isso que a gente tem dito tanto desse grupo de risco, por isso que a gente tem aí falado tanto para que as pessoas se cuidem, porque para essa população o dano, né, é muito maior, a chance dela desenvolver a forma grave é muito maior do que nas outras populações, tá bom? Uma outra pergunta que a gente tem é, além das dicas de higiene pessoal, o que devo fazer em casa para evitar a contaminação pelo coronavírus? E aí, só lembrando, quando a gente fala de higiene pessoal, a gente está falando de quê? Higienizar as mãos, né, com frequência, aumentar a frequência de higiene, de lavagem das mãos aí com água e sabão, uns 20 segundos. Se você não tiver acesso a água e sabão, utilizar o álcool em gel para a higienização das mãos. A etiqueta da tosse, então se eu precisar tossir ou espirrar, eu usar o antebraço, não usar a mão. Se eu for usar um lenço, né, um lenço que seja um lenço de papel e ele seja descartado logo após o uso. Então essas são etiquetas que a gente acredita aqui que a gente está chamando, né, que a pessoa que perguntou chamou de higiene pessoal. Além disso, o que mais pode ser feito? Manter a casa arejada. Então deixe as janelas abertas, evite ficar em local fechado. Intensifique a higienização da sua casa também. Então, aumente o número, a frequência com que você limpa os móveis, a frequência com que você limpa o chão. Lembre de limpar a maçaneta, de limpar interruptor da iluminação. Né? Se você, quando você chegar em casa, né, tira os sapatos, coloque a roupa para lavar, vá direto para o banho, se for possível. Então, são algumas medidas que a gente muitas vezes tem que incluir na nossa rotina para que a gente evite aí a contaminação também e levar o vírus para nossa casa, tá bom? Lembra que eu falei com vocês que a saúde é muito mais que a ausência de doença, então mudança de hábito, mudança de rotina faz parte também da nossa saúde, tá? Então esse movimento de intensificação, de higienização de mãos também faz parte da nossa saúde. E aí uma outra pergunta que a gente teve é, se eu precisar sair de casa, eu devo sair de máscara? E de luva? A luva vai me ajudar a evitar a contaminação? E essas são duas perguntas muito importantes e que podem nos ajudar bastante. Eu vou respondê-las por partes, tá bom? Então, a primeira resposta é, primeiro, evite ao máximo sair de casa. Só sair de casa se for estritamente necessário, tá? Se for sair de casa, né, a gente teve aí a recomendação nos últimos dias do ministro da Saúde que saia de máscara. Então, até poucos dias atrás, a recomendação era uso de máscara apenas para as pessoas doentes, profissionais de saúde ou pessoas que cuidam, né, da sua residência de pessoas doentes. Com essa nova orientação, a recomendação é sempre que for sair de casa, use a máscara. Ah, precisa ser a máscara cirúrgica, né, que a gente não está achando e tudo? Não necessariamente, né? O ministro também disse ontem que aquela máscara caseira, ela pode ser utilizada com os devidos cuidados, né, para a utilização. E aí eu vou chamar a atenção o porquê da nossa preocupação e porquê que a OMS, por exemplo, ainda não recomenda a utilização de máscara para as pessoas que não têm sintomas, ou seja, aquelas assintomáticas. Porque a chance de nós nos contaminarmos pode aumentar se nós usarmos a máscara indevidamente. Então, o uso da máscara ela requer algumas atenções. Por exemplo, a máscara tem que ser trocada, em média, a cada 2 horas, né? Ou sempre que ela ficar úmida, porque se ela ficou úmida, ela já perde a capacidade de filtrar a transmissão do vírus. Então, se a máscara está úmida, ou se você for usar ela ao longo do dia, você vai perder o poder de filtragem. Então, em média, aí, a cada 2 horas ela tem que ser trocada. Outra coisa, a máscara, ela vai precisar pegar toda essa parte aqui, ó, né? Abaixo do queixo e acima do nariz. E ela tem que estar bem firme no rosto. Então, não adianta a gente colocar a máscara e ficar tirando a máscara, né? Ah, vou conversar, tiro a máscara, terminei de conversar, coloco a máscara. Lembra que eu falei lá no início? Que a conversa, né, a fala, eu solto gotículas
que podem conter o vírus, então se eu tiro a máscara, quando eu falo, eu continuo transmitindo, portanto ela não é eficiente. E aí ela agrava porque a minha máscara, ela ficou contaminada ali, né, com as gotículas que eu soltei. Então, a partir do momento em que eu encostei na máscara, eu contaminei minhas mãos e posso contaminar o ambiente que eu estou. Então, o uso da máscara ele tem que ser um uso racional, ele tem que ser planejado e organizado, tá bom? Depois aí, se tiver mais alguma dúvida sobre a máscara, a gente explora um pouquinho mais isso, tá bom? E aí vocês podem mandando aí perguntas pra gente. Em relação à luva, né? A luva ela é eficiente na prevenção da contaminação? A luva ela vai seguir a mesma lógica da máscara. Ela vai nos dar muitas vezes uma falsa sensação de proteção. E aí com isso a chance de nós nos descuidarmos com as outras medidas de prevenção são grandes. Se eu tenho, por exemplo, se eu estou com luva, provavelmente eu vou me lembrar menos de higienizar as mãos. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter, possivelmente, mais contaminação na luva, porque a chance de eu me lembrar, como eu não estou sentindo, né, que minha mão está suja, a chance de eu me lembrar de lavar as mãos vai ser muito menor. E aí, lembrando que se eu encosto no meu rosto com a luva contaminada, com a luva suja, estou levando o vírus, né, para a minha mucosa e aumenta a minha chance de contaminação, tá? Então, a luva é recomendado? Não é recomendada a utilização de luvas por esse motivo. Higienizar as mãos com água e sabão ou passar o álcool em gel ainda são as melhores medidas, tá bom? Mas ok, então é recomendado que eu saia não vou usar a luva, vou intensificar a higienização de mãos, vou ter lá o álcool sempre presente na minha bolsa, mas preciso sair de casa. Quais são os cuidados que eu preciso ter? E aí eu vou lembrar, né, vou pedir aí a vocês, eu vou pensar daqui. Pense em qual é o trajeto que você precisa fazer ao sair de casa, por exemplo, para ir num supermercado ou para ir numa padaria. Né? Qual é o rito que você faz? Quais são os movimentos que você faz? E eu vou lembrando aqui um pouquinho. Né? Lembrando que o vírus se transmite pelo contato, né? Contato, superfície e boca, ou na fala, aí com as partículas. Então, se você vai até a padaria, você vai encostar provavelmente na chave para abrir a casa, na maçaneta da sua porta para abrir a parte de dentro, na maçaneta da porta da sua casa para fechar, né, para puxar. Se você mora em apartamento, você vai apertar o interruptor do elevador, vai puxar a porta do elevador, né, dependendo de alguns elevadores, vai puxar a porta de volta para dentro, vai apertar o botão do andar, vai chegar lá na portaria, se você morar em prédio, apertar o interruptor da portaria, pegar na maçaneta, puxar. Então, observe quantos contatos você teve, né? Quantas oportunidades de ter contato com o vírus você teve. Por isso que a gente orienta, né? E a orientação geral é: evite sair de casa. Porque por mais que seja um movimento simples de ir à padaria, ele tem que ser cuidado, porque o contato que você vai ter com diversas superfícies é muito grande, tá bom? E aí algumas sugestões, algumas orientações em relação a esse movimento, entendendo aí que você realmente tem que sair de casa, que você já identificou todos os pontos, então você sabe lá, terminou, né, saiu do prédio, passar o álcool em gel, evitar contato, aquela orientação que a gente tem dado e recomendado e repetido insistentemente, né? Aí vamos dar um exemplo que você vai usar o transporte público. Primeira orientação, tente evitar o transporte público. Não consegue evitar o transporte público? Tente utilizá-lo em horários que não são horários de pico, tente usar em horários que são onde ele esteja mais vazio. Aí por isso, se a gente tiver alguma empresa nos escutando, a flexibilização muitas vezes da jornada de trabalho tem sido muito proposta, né, para que evite a aglomeração de pessoas em determinados horários de ônibus. Então, se você usou o ônibus, se possível, evite horários com maior movimento, deixe as janelas do ônibus sempre abertas, né? Esses últimos dias em Belo Horizonte a gente teve chuva, então mesmo assim deixe um pouquinho da janela aberta. Evite sempre, tá, gente? Aí não só para o ônibus, mas para todos os ambientes. Evite lugar fechado, sempre mantenha as janelas abertas. Prefira pagar passagem com cartão. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem o BH Bus, a gente tem, né, o cartão ótimo. Então, dê preferência a pagar a sua passagem com cartão, porque você evita contato, né? O cartão é seu, outra pessoa não vai encostar nele. Então, pagar a passagem com cartão é preferencial, relacionada aí ao dinheiro.
Aumente a frequência da higienização do álcool. Então, sempre que você tiver contato com essa superfície, pegou lá no corrimão para subir no ônibus, assentou, higieniza as mãos. Está esperando o ônibus, deixa lá o espaço de 2 metros, entre as pessoas, enquanto você espera, enquanto você está subindo, tá bom? Eu recebi aqui uma pergunta sobre o álcool em gel. Ele é importante? Sim, o álcool 70 ele é importante porque ele vai atuar na membrana que protege o vírus. Ele é importante quando você não tem, principalmente, acesso a água e sabão. Água e sabão vão fazer o mesmo efeito, ele vai eliminar ali a membrana do vírus, assim como o álcool em gel. Então, preferencialmente, água e sabão, 20 segundos. Se não tiver, o álcool em gel 70%, sim, é uma forma eficiente. Eu vou seguindo aqui e vou fazendo a troca aqui, tá? E aí eu vou respondendo as duas, tá bom? A gente recebeu aqui uma pergunta se é verdade que na China daqui a alguns meses o vírus vai voltar. Bom, é uma resposta, existem alguns estudos que estão prevendo que isso vai acontecer, mas isso ainda não é um consenso. Então eu não consigo dizer para vocês assim, é certo que vai voltar ou não é certo que vai voltar. Existem N estudos, como eu disse, é um vírus novo, a gente ainda não sabe como que ele vai se comportar ao longo do tempo. Então é recomendado, né? Aguardar um pouco mais para que a gente tenha estudos mais confiáveis em relação a essa possibilidade ou não, tá bom? Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui também, a máscara feita em casa, elas são eficazes? Né? Como eu já disse antes, o ministro da Saúde disse, né, nesses últimos dias que ela é eficaz, reconheceu ela eficaz enquanto uma barreira protetora, porque o vírus, se eu estiver contaminado, ele não vai transmitir, se a outra pessoa estiver contaminada, não vai chegar até mim. Mas é importante, aí vocês vão ver no próprio site do Ministério da Saúde, tem como fazer a máscara, porque não é simplesmente pegar um pano e colocar, né? Ela tem que ser no mínimo, né, ela tem que ser no mínimo de dupla face, tem um tecido adequado para ser feita, ela tem a medida necessária, porque ela tem que pegar por cima do nariz e por baixo do queixo, ela tem que conseguir vedar aqui, né? Tem que ficar bem acoplada. Então, para o Ministério da Saúde do Brasil reconheceu como uma medida protetiva, né? Para as comunidades, para os serviços de saúde, não. Para os serviços de saúde tem que ser as já definidas, mas para a sociedade, de uma forma geral, ela pode ser, sim, uma forma de proteção, desde que sejam seguidas as recomendações. Como eu disse, ela tem que ser individual, tem que ser trocada de 2 em 2 horas, né, aproximadamente. Não pode ser colocada à mão, usada para quando sair de casa, tá bom? Aqui também me perguntou como higienizar as compras em casa. A gente sabe que existem algumas orientações em relação à higienização das compras, né? Pode ser feita pela higienização do uso desses multiusos de limpeza ou com água sanitária e água. O mais importante em todos esses cenários é manter a higiene básica que a gente já tem no nosso dia a dia. De que as embalagens, né, a gente evitar aí que a embalagem fique suja, armazenar de uma forma adequada, higienizar as mãos e higienizar a superfície. Isso é o que é reconhecidamente comprovado para que a gente tenha uma proteção maior em relação ao contágio. Aí vou voltar aqui então um pouquinho. Um ponto importante, gente, né, em relação à contaminação que a gente tem dito aí, é o que? Eu falei um pouquinho aí do ônibus, né? E aproveitando a fala da máscara, muito importante. Se você estiver com sintomas gripais, a recomendação é não sair de casa, mesmo com máscara, tá? Então, as pessoas, e foi o que o ministro disse, as pessoas sem sintomas podem usar máscara para se proteger. As pessoas com sintomas não devem sair de casa, tá bom? E aí pensando também ainda nesse movimento, né, do sair de casa, como que sai, eu falei um pouquinho do ônibus e
Falando agora um pouquinho aí dos outros meios de transporte, né? Por exemplo, o uso do aplicativo, eu vou de carona, vou pegar um táxi, como que eu faço? Para esse uso também de transporte é importante algumas medidas. Prefira sempre assentar no banco de trás, né? No banco ali ao contrário do banco do motorista. Peça ao motorista que você mantenha as janelas abertas. Higienize a mão ao entrar no veículo, ao sair do veículo, né? Com álcool em gel. Tá? Algumas orientações, né, e reforços. Sempre tentem ficar no mínimo aí ao metro de distância, né? Uso de elevadores, evite elevador cheio. Se você tem ali um vizinho que está no elevador ou uma pessoa que não reside na mesma casa que você, se possível, deixe ele usar o elevador, depois você utilize, para que a gente evite aí esses ambientes de aglomeração, né? Bom, a gente então encerra agora essa nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos aí à disposição, né, nos nossos canais oficiais. Então a FIENG agradece a participação de todos. Estamos disponíveis para esclarecer mais dúvidas sobre o assunto. Vocês podem entrar em contato conosco pelos nossos canais oficiais, né, tanto aqui no Instagram como no Facebook, tá bom? Obrigada a todos, bom dia!